Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e a intenção deste programa é conhecimento e esclarecimento. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe os seus comentários, ok? E o assunto que nós iremos falar hoje para você é sobre o Império Romano, o maior de todos os impérios do mundo, um dos maiores impérios que já passou por este planeta. Nós sabemos que já aconteceu muitos os impérios neste mundo que passaram por esta terra. Tanto monarquias como impérios, foram muitos. Mas nenhum destes impérios se assemelha e foi tão longínquo quanto o Império Romano. O império com uma característica muito parecida com o poder do ferro. E até há quem diga que a questão do ferro, introduzida aí no contexto da história de Roma, está no fato deles usarem sempre as pernas, né, nas suas batalhas. Nem todo mundo usava cavalo. Seus comandantes generais usavam cavalo, mas os soldados romanos usavam as suas pernas. Por isso que se diz que o Império Romano, este império era um império de ferro. Nos anais da história e da geopolítica, muitos foram os impérios que mudaram a cara do nosso mundo. E é sobre um destes impérios que faremos a nossa narrativa histórica, o Império Romano. Na geopolítica mundial, foram muitos os impérios que entraram para o contexto histórico como grande força política e militar. Seus costumes, crenças e influências sobre outros povos. Entre muitos, podemos citar o Império Grego, de Alexandre o Grande, o Império Babilônico, o Medo-Persa e, entre monarquia e impérios, o Egito, que teve sua monarquia e o seu costume hereditário, não é, de passar para pai, de pai para filho e de filho para pai, sendo, na verdade, o grande berço da civilização. E nós sabemos que o Império Egípcio, ele teve uma grande influência no mundo e ainda hoje tem. O Império Egípcio é considerado hoje como, na realidade, aquele que deu o pontapé inicial para grandes mudanças, não é? A questão de costumes, de crença, na medicina e na sua evolução tecnológica. O Império Egípcio era o maior de todos os impérios na cultura. Mas quando se fala de longevidade, quando se fala de força militar, quando se fala de organização, ninguém se assemelha ao Império Romano, o maior de todos os impérios. E até porque muitos dos outros impérios que irão aparecer em outros lugares, sempre, até mesmo o Império Otomano, né, que iremos falar sobre o Império Otomano, que eu digo, eu sempre costumo dizer que os maiores impérios, os dois maiores impérios da história do mundo, foram o Império Romano e, em segundo lugar, o Império Otomano. E os mais longínquos, os que demoraram mais sobre a face da Terra. O Império Romano, que vai aí quase 1000 anos de domínio, né? E de sua força e de território, e que consegue vencer muitos outros países e anexar muitas terras ao seu império. O maior de todos foi o Império Romano. E depois vem, em segundo lugar,
o Império Otomano, que também anexou ao seu império muitas terras, chegando aí aproximadamente a 650 anos, né, de império, o Império Otomano. Então foram os dois maiores impérios do mundo. Primeiro o Império Romano e segundo o Império Otomano. Mas o foco do nosso assunto hoje é sobre Roma, o Império Romano. E no próximo vídeo que nós fizermos, que praticamente já está pronto, falaremos sobre o Império Otomano, este segundo grande império. Contudo, entre monarquia e império, nenhum se destacou ou foi maior e tão imponente tanto quanto o Império Romano, que mergulhou em grande conquista ou em grandes conquistas, dominando praticamente toda Europa, Ásia Menor e boa parte do Oriente Médio. Então você vê aí que o Império Romano, o seu domínio se estende ali por toda a Europa, Oriente Médio, Ásia Menor. O Império Romano, ele abrange geograficamente praticamente o mundo inteiro, não é? É o império que ficou conhecido como aquele império que mais conquistou terras. Na verdade, geograficamente, o Império Romano foi o que mais conquistou terras e não influenciou na cultura e costumes dos povos dominados. Roma tinha uma característica interessante. Roma, quando ele dominava um lugar, uma terra, um país, um território, ele não costumava, isso já era da cultura romana, ele não costumava influenciar, ele não costumava mexer, ele não costumava proibir o costume daquele povo. Podia ser na religião, na cultura que eles tivessem. Roma não mexia na cultura, na religião, na vida destas pessoas. Então isso ficou marcado no Império Romano como uma coisa fantástica e espetacular, porque a maioria de outros impérios e monarquias sempre eles mudavam alguma coisa, o costume das pessoas, a cultura do povo, a religião, mas Roma não fazia isso. Então ele deixava que as pessoas vivessem a sua vida, não é? Eram pessoas dominadas, eram territórios dominados, mas as pessoas continuavam com a sua cultura, com o seu costume, com a sua religião. O fato disso daí nós sabemos que está quando ele domina Jerusalém e ali a Judéia, e o povo judeu continuou com os seus costumes, não é verdade? Então, mesmo sendo um povo politeísta, né, como eles eram, os romanos, que tinham muitos deuses, eles adoravam muitos deuses, os deuses gregos principalmente, não é? E eles tinham o seu costume, mas eles não introduziam nos dominados o seu costume. Eles deixavam que os dominados, aqueles que estavam sobre a tutela da sua monarquia, vivessem a sua vida, o seu trabalho, a sua cultura, podiam viver, desde que não fizesse nenhum motim, desde que não fizesse algazarras, não se levantasse uma armada contra César, não é? E vivessem pacificamente, tudo ia bem, pagando seus impostos, né? Que tudo que Roma queria era imposto, não é? Dinheiro. Então as pessoas trabalhavam, eu costumo dizer que as pessoas trabalhavam e tiravam ali cerca de 20, 30% para si, e o restante era do Império Romano, era de César, não é? Então, desde que os dominados, o povo dominado pagasse os seus impostos, podiam muito bem viver a sua vida, sem nenhuma influência romana sobre eles. Da geopolítica de Roma e como ela começou de uma pequena vila de agricultores e de pescadores e de pastores de ovelha e passa a ser uma força mundial, não é? Uma força bélica, uma força
poderosa com os seus exércitos, porque nós sabemos que o exército de Roma ele se dividia em várias legiões, não é? Foram muitas as legiões romanas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, aí vai, não é? E uma das que mais se destacou foi a 10ª Legião Romana, mas era um exército poderoso. Seus primeiros habitantes, os primeiros habitantes de Roma, que era esta vila pequena, este lugarejo, não é? Esta vilazinha que se transforma no maior império do mundo, os seus primeiros habitantes foram os latinos, os etruscos e os sabinos. Essas pessoas estavam sempre ali próximo, né, das 7 colinas de Roma. Então, os sabinos e os etruscos e os latinos, eles eram ali da Europa mesmo, mas pertinho deste vilarejo, né, desta vila de Roma, que estava entre 7 colinas, não é? Então tinha essas 7 colinas que eram famosas, e no meio destas 7 colinas estava a cidade pequena que se transforma em Roma. Mas foram eles, os romanos, que começaram as suas ideias, né? A ideia, e sempre a questão no mundo histórico e na geopolítica, ideia. O que faz uma nação? Ideia. Não é verdade? Então, esses povos, eles migraram entre o ano praticamente 2000, né, antes de Cristo. No caso, o que eu falei, essas pessoas que migraram para este vilarejo, esta vila, foram os etruscos, os latinos e os sabinos, que aproximadamente aí em 2000 antes de Cristo, 2000 anos, eles migram, né, para este território, né? Migraram entre 2000 antes de Cristo, vindos da Península Itálica, e se estabeleceram às margens do rio Tibre. E ali ficaram. Você sabe que sempre onde tem rio, há uma tendência das pessoas querer ficar, por causa da água potável, né? Então, sempre essas culturas mais avançadas, elas procuravam sempre lugares onde estivesse um viver melhor e com água, porque água é vida. E por volta do ano 1000 antes de Cristo, as 7 colinas de Roma começaram a ser ocupadas. São estas as 7 colinas: Campidoglio, Quirina, Viminale, Esquilino, Palatino, Célio e Aventino. Estas 7 colinas, elas formavam ali, não é? Formavam um bloco de proteção, onde essas pessoas começaram a desenvolver a sua cultura. Segundo reza a lenda, Roma teria sido fundada por 2 irmãos. Alguém sabe disso, né? Alguém sabe disso, dessa história. Os irmãos gêmeos por nome Remo e Rômulo. O nome desses 2 irmãos, que eram gêmeos, Remo e Rômulo, filhos de um nobre guerreiro legendário troiano, que fugiu quando perdeu a batalha depois que Troia foi incendiada, não é? Incendiada pelos gregos, e depois que Amúlio, esse indivíduo, Amúlio, usurpou o trono, mandou jogar os meninos no rio para matá-los. Estes meninos eram os gêmeos Remo e Rômulo. Então, estes meninos, estes garotos, eles eram filhos de um legendário guerreiro troiano de Troia, da cidade de Troia. E quando teve aquela grande guerra, né, de Troia, que ficou bastante conhecido como o cavalo de Troia, lembra? Presente grego. Você sabe que grego, quando dá um presente, os gregos, seguros, na velha história brasileira, mão de vaca,
Então, os gregos não costumavam ser pessoas não é? Pessoas de mãos abertas. Então, presente de grego. E eles mandam aquele cavalo que ficou conhecido como cavalo de Troia, cheio de soldados. E quando Troia tem essa guerra, uma guerra muito feroz, não é? Com os gregos, eles perdem a batalha, não é? Os gregos vencem e os troianos perdem a batalha. E exatamente por causa da questão do cavalo de Troia, que estava recheado, não de ouro, mas de soldado, que invadiu a cidade. E o indivíduo recebeu aquele cavalo como se fosse um presente, e era um cavalo gigantesco, feito de madeira. E à noite, quando todo mundo estava dormindo, ele sai de dentro do cavalo e invadiram Troia, e houve aquela grande guerra, onde Troia foi destruída, incendiada. E esse indivíduo, que era um guerreiro troiano, pai desses dois meninos, dessas duas crianças, Remo e Rômulo, ele fugiu. E depois que esse indivíduo, não é, Amúlio, ele usurpa o trono, ele manda pegar os filhos desse guerreiro que havia fugido, porque a batalha tinha sido perdida, e ele manda jogar os garotos, os meninos, Remo e Rômulo, no rio, não é, para matá-los. Mas, como por um milagre, um pastor de ovelhas salva as crianças de se afogarem e os leva para casa onde uma cadela loba, uma cachorra, uma loba, amamenta as crianças, não é? E elas sobrevivem. Isso daí é um mito, não se sabe ao certo se, na verdade, isso é real ou é mito, não é? Ou uma lenda. Mas reza a lenda que foi assim que aconteceu. Não é? Os garotos foram jogados no rio para morrer, e ainda eram pequenos, os garotos eram crianças pequenas, que ainda estavam amamentando, e esta cadela, esta loba, que pertencia a este pastor, né, este camponês, é quem sustenta as crianças de leite, né? Leite de loba. Tem gente que diz, eu já tomei, eu mesmo, né, posso dizer, minha mãe costumava dar a gente, aos filhos, a mim e aos meus irmãos, leite de jumenta. Por isso que a gente tem uns dentes de lajeiro. Dentro da gente é feito lajeiro. É cada um. Minha mãe costumava dar leite de jumenta a gente. Isso é verdade. A mim e aos meus irmãos. Tinha gente que tinha esse costume de fazer isso, né? Leite de jumenta, leite de tanta coisa. E aí, essa loba alimenta Remo e Rômulo. E eles crescem saudáveis e felizes. Remo e Rômulo. Na verdade, estas crianças eram filhas ou filhos deste legendário troiano que havia fugido quando perdeu a batalha e Troia fora incendiada. No ano de 753 a.C., estes dois irmãos fundam a cidade de Roma. Porém, depois de um desentendimento entre os irmãos Remo e Rômulo, houve um desentendimento, não é? Houve uma confusão entre os dois irmãos e Remo é assassinado por Rômulo, não é? Por seu irmão Rômulo. Então Rômulo assassina o Remo. Não se sabe ao certo o motivo, mas há quem diga que fora por motivo da construção de um determinado muro que Remo havia criticado, fazendo chacota e zombaria ao seu irmão Rômulo. E aí, você sabe que sempre na história do mundo, essa questão de terras, não é? De construção, desse tipo de coisa, sempre costuma dar zebra. Não é? Muita gente tem perdido a vida por causa de terras e de certas construções, não é? É um caso sério. Então o irmão Remo é morto por seu irmão Rômulo.
Com a morte de Remo, Rômulo passa a reinar absoluto sobre a cidade de Roma, dando início à monarquia romana, passa a ser rei. Nessa época, o rei passou a acumular os poderes executivo, judiciário e religioso. Então, naquela época havia esse costume, né? Então, como estava se dando início à primeira monarquia romana, não é? Onde o primeiro rei foi o Rômulo, que assassinou o irmão Remo, então ele detinha esse poder, né? Do executivo, né? Do judiciário e também do religioso. Sempre isso estava nas mãos do rei, executivo, judiciário e religioso, mas estava subjugado à vontade do povo e do Senado romano, o legislativo. Nós sabemos que na história, não é, na geopolítica mundial, principalmente na monarquia e depois do império, não em todos os países, mas principalmente no Ocidente, nós vimos o seguinte, que o povo tem poder, né? Todo poder emana do povo e para o povo, que é lei romana. Isso vem de Roma. Todo poder emana do povo e para o povo. Mas não é também, voltando lá nos primórdios, do início do Império Romano, não é qualquer povinho, mas sempre a burguesia, a elite, não é? A elite, o povo da elite, não era o povinho, não era o povinho, não era a ralé, não era os plebeus, mas era aquele povo da elite, da monarquia, que tinha influência, entendeu? Então, esse povo, ele tinha poderes de também mandar. O rei não podia fazer também o que ele quisesse, não é? E ditar as suas regras. O povo tinha também voz e vez. E o Senado, por sua vez, também tinha o seu poder, e também o Senado romano tinha o poder de veto. Se a coisa não estivesse certa, podia ser vetada pelos senadores. Então o imperador não podia fazer tudo o que desse na telha, ou o que ele quisesse. Tinha o povo romano, que era a elite, não é? A nobreza ali, e tinha também o império, o Senado romano, que também tem esse poder de vetar qualquer coisa que o império se metesse a besta e quisesse fazer por conta própria. Então, essas três forças, né, do povo, da elite, e o Senado e a nobreza, isto é, do seu rei, estavam sempre em sintonia em prol do crescimento da cidade e do seu país. Nessa época, a população romana era estimada em 30 mil habitantes, que começa a prosperar, mesmo que haviam poucas mulheres na vila romana, coisa essa que eles já tinham conhecimento ali, que não tinham como crescer muito, porque o contingente feminino era pouco, era resumido, não é? Havia mais homens do que mulheres, muito mais homens, aqueles que tinham a sua esposa, não é? E muitos que não tinham, porque havia essa escassez do feminino, não é? Do lado feminino, de mulheres. E aí a coisa começou a ficar assim, e agora? Como é o nosso crescimento? Porque crescer e multiplicar, a cidade precisa crescer e se multiplicar, né? O seu contingente precisava de mulher, não é? E aí havia poucas mulheres na vila romana, coisa essa que já se passava pela cabeça de Rômulo, que era o rei, convidar o povo sabino para festas em Roma, porque ele sabia que havia muitas mulheres entre os seus vizinhos sabinos. Então, esse povo sabino, chamado de sabinos, eles tinham muitas mulheres. E aí é que vem depois essa questão que eu até quero aqui frisar. Certa vez Rômulo faz
o rei de Roma, Rômulo, que construiu Roma, que fundou Roma, o fundador de Roma, ele faz uma festa muito grande, já com essa malícia e intenção, premeditou e fez essa festa, grande festa na cidade, chamou o povo sabino, deu essa festa e vieram todas as mulheres. E aí o que acontece? Eles sequestram as mulheres e foram muitas as mulheres sequestradas, não é? Muitas, para mais de 600 mulheres sequestradas jovens, que aí eles fazem isso e aí houve um grande problema entre os sabinos e os romanos, não é? Se tem um conflito gerado entre os sabinos, vizinhos de Roma, contra Roma. Mas depois a coisa começa a se apaziguar, porque Rômulo começa a conversar com eles e falar que eles podiam fazer parte da cidade, de um só povo, e aquela coisa toda, né? E conseguiu abaixar os ânimos, tá certo? E aquela fervura que havia na cabeça dos sabinos, de guerra e de ataques, foi diminuída e aos poucos foi diminuindo a ponto de se darem bem. E as mulheres sabinas, elas passaram a ser mulheres dos romanos. E aí a coisa pegou, porque era exatamente isso que Roma estava precisando, de mulheres para procriarem, para fazer crescer a sua vila e também cuidar dos seus maridos, dos seus homens. Entenderam? Entendeste tu aí a estratégia de Rômulo e do império, que não era império, mas era monarquia de Roma? Espertos, né? Se a moda pega, sei não. Então o povo sabino vai para essa festa e lá acontece esse problema e eles sequestram mais de 600 mulheres, não é? Levam ali, eu acho que todo mundo doidão, a cabeça cheia de vinho, não é? Todo mundo alucinado, não é? Pelo vinho, e aí eles pegam as mulheres, raptam, levam para determinado lugar e depois voltam com elas já mulheres, porque eram virgens, não é? E aí não tem mais jeito. Tem que aqui assumir a responsabilidade. E Roma cresce exatamente por isso. Foi uma estratégia que deu certo. Na verdade, no período de monarquia ou monárquico romano, só 7 reis governaram. O 7º rei foi forçado a deixar o poder e logo depois da sua substituição, ele foi assassinado. Então, a monarquia romana, começando, dando-se o pontapé inicial por Rômulo, não é? O que fundou Roma, o que matou seu irmão Remo, começa com ele, como sendo o primeiro rei. Mas depois dele ainda houve 6 reis, dando-se aí o total de 7 reis. Mas o último rei, ele foi deposto do cargo, não é? E forçado a sair. E sempre essas coisas partiam, não é, do Senado. Sempre foi. Sempre o Senado romano estava envolvido nessas falcatruas de golpe. Não é verdade? E o que acontece é que este 7º e último monarca é deposto do seu cargo e perde a vida porque foi assassinado. Mas na verdade, eu quero dizer para você que na história da monarquia e dos impérios, né? Ou isto é, no tempo da monarquia, que eram os reis que governavam Roma, nenhum morreu de causa natural, né? Morreu de velho ou de uma coisa normal. A maioria era assassinado, tá ok? Era assassinado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A maioria era assassinados. Nunca ninguém chegou ao fim do seu mandato para dizer: saí, deixei o poder e morri de velho. Sempre era assassinado. Quando morria no campo de batalha, era assassinado.
Entendeu? Então foram 7 os reis. E só um destes 7, a gente sabe que não aconteceu, entre aspas, nada, ou até onde se tem notícia, não tenha sido assassinado por ninguém. Foi o próprio, né? O próprio Rômulo. Porque Rômulo, este que fundou Roma, depois de um certo tempo que ele governava, e foi o que mais governou, teve maior longevidade no seu governo, Rômulo, ele sai para dar um passeio, ele costumava sempre fazer isso, aquele seu passeio, né? E matinal, e aí desaparece, some do mapa. Nunca mais foi visto por ninguém, nunca mais se tem notícia de Rômulo. E eles procuraram saber onde ele tinha se enfiado e nunca encontraram Rômulo. E há quem digam, né, as más línguas ou as boas línguas, que ele pode ter sido ascendido aos céus de um cavalo alado, né, que Júpiter, né, Júpiter é um deus grego e também romano, tenha o levado para o além, né, para o céu, entendeu? Porque nunca foi encontrado o corpo de Rômulo e nunca ele voltou para Roma. Neste passeio matinal que ele foi fazer, que era um costume que ele tinha, nesta saída, ou numa destas saídas, ele desaparece, evaporou, sumiu do mapa e nunca foi encontrado. A verdade é que ele desaparece e nunca mais foi visto por ninguém. Assim é o que reza a lenda. Com o assassinato do 7º e último rei, começa então uma nova fase em Roma, a chamada República. Foram 7 os reis, assim como eu falei, e depois que esse 7º é deposto do cargo, Rômulo desaparece e evapora do mapa, e depois dele ainda houve mais 6, e o 7º é deposto do cargo e assassinado. Aí entra o pontapé inicial do famoso Império Romano, ou República Romana. Quem manda aí vai ser quem? O imperador, o senado e a elite também do povo continua a mesma coisa, né? Senado, o povo da elite, não o povo plebeu, e o imperador, ou cônsule, né? Porque nós sabemos aqui na história que o cônsule, ele também tinha um poder muito grande, né? Ele acumulava poderes aí semelhantes a de um imperador, semelhantes ao de um líder, um cônsule, né? E o senado romano, que também tinha o seu poder de veto, né? Para o indivíduo não querer fazer o que quisesse, o que desse na telha. A república é constituída pela aristocracia, não era pelo povinho, não. A aristocracia romana. Pelo senado, que tinha o poder de veto, e pelo imperador ou cônsul. Interessante é que muita gente acha que Caio Júlio César, que foi um dos maiores homens da história romana, né? Caio Júlio César, ele foi o primeiro imperador, né? Dando o pontapé inicial ao Império, né? Ao Império Romano, o tempo da República. Mas na realidade, Caio Augusto César, ele nunca foi imperador. Ele nunca chegou a ser realmente imperador de Roma. Ele era cônsul, ele foi um general de guerra, que batalhou, que conquistou muitas e muitas e muitas terras para Roma, também se enriqueceu, né? Até quem diga que o Senado começou a criticá-lo,
né? Ia haver as más línguas falando contra César, né? Porque ele, nas suas batalhas, ele passava mais tempo fora de Roma nas batalhas do que dentro da própria Roma. Então, acumulando riquezas, era para Roma e também para ele. E aí o Senado o criticava muito, dizendo que ele estava fora da cidade, fora dos muros da cidade, porque o negócio dele era lucro, era o fio metal. Mas na realidade, eu acho que todos assim faziam, né? Mas César, ou seja, Caio Júlio César, nunca foi imperador, nunca chegou a ter do Senado, não é? O da aristocracia romana, o título de imperador, muito embora ele vivia como imperador e governava como imperador, mas a palavra imperador não foi dada, foi dado a ele, não é? Não foi dado a ele. E quem vai obter esse título pela primeira vez como primeiro imperador romano é o seu filho, Otávio, ou Otaviano, Caio Otaviano, que era filho de Caio Júlio César, tá certo? Então, Otaviano, o seu filho, o seu herdeiro do trono legítimo, é quem vai receber do Senado e da aristocracia romana o título de imperador, Mas Caio Júlio César, na realidade, ele nunca obteve esse título de imperador, ok? Muitos o têm como imperador romano, mas na realidade esse título não foi outorgado pelo Senado e pela aristocracia romana a Caio Júlio César. Não, o filho dele, Otávio, é quem recebe esse título. A águia era um símbolo do estandarte romano que via na águia força, visão, velocidade, altura em voar, invencibilidade e determinação. Então, nos estandartes, não é? Sabe o que é estandarte? Estandarte, aquela bandeirinha, aquele mastro que se levanta com um símbolo, né? Então, o símbolo do Império Romano nas guerras e no seu território era uma águia, porque a águia determina muita força, altura, invencibilidade, determinação, poder. Então o Império Romano usava a águia. Você sabia que Alexandre o Grande, não é? O macedônio Alexandre o Grande também usou a águia. E Adolf Hitler, o nazista, o pai do nazismo, ele também usa, não é? Na Segunda Guerra Mundial, ele usa o símbolo do nazismo, das suas forças militares, a águia. É interessante. Talvez Adolf Hitler, né, o nazista, ele tenha a sua ótica em querer copiar, não é, do Império Romano a questão da águia, o poder, não é? O poder, a águia denota poder, altura, o animal, o pássaro que voa mais alto. E você nunca viu uma carcaça de águia. Você já viu uma carcaça de águia morta? A águia morre e ninguém sabe onde ela morreu, porque o lugar mais alto onde ninguém chega é lá onde ela faz o seu ninho, e lá ela coloca os seus ovos, e lá ela faz a sua morada, e lá ela morre, entendeu? É o animal que ninguém vê, carcaça de águia. O poder oponente, a visão, né, distante de ver. E então, Roma, ele pega esse símbolo da águia e coloca nos seus estandartes. E também, antes do Império se levantar, o Império Romano, já Alexandre o Grande, da Macedônia, da Grécia, também já havia usado a águia. E Adolf Hitler, o nazista, o louco mental, também usa a águia como símbolo do seu poder militar. A águia é algo fantástico, não é? O Império Romano não teria chegado aonde chegou se não fosse pela capacidade de inteligência, organização,
força e estratégia, disciplina, dinâmica e força dos seus generais. Até porque nós sabemos, na verdade, se você for analisar ao pé da letra, quem conhece história e geopolítica vai entender muito bem isso. Roma só chegou aonde chegou por causa dos seus generais. Não foi porque fosse uma cidade imponente, porque galgou muitas terras e muitas batalhas vencidas, ou porque seu imperador, na maioria, também ia aos campos de batalha, né? Dando exemplo ou dando força aos seus soldados. Não. Os generais romanos eram a cabeça pensante do povo romano. Então, Roma devia muito nas suas batalhas e suas vitórias e suas conquistas aos seus generais. Eles eram o crânio, a visão de águia, o poder, estavam nos generais romanos. E entre muitos se destacam 10 destes generais, os quais citarei o nome destes generais, não é? Primeiro nós conhecemos o Cipião Africano, que vai aí de 236 a 183 a.C., Cipião Africano. Esse indivíduo era feroz. Ele era pessoa de pele escura, não é? Por isso que é chamado africano. Ele era muito alto, corpulento, muito forte. Era um general estrategista de uma visão avassaladora. Era um indivíduo muito preparado. Então, o Cipião Africano, o africano, ele vai de 236 a 183 antes de Cristo, Cipião Africano. E também nós temos Caio Mário, esse general chamado Caio Mário, que vai de 157 a 86 antes da era cristã, antes de Cristo. Muito forte, um homem que ele sempre estava à frente do pelotão, porque alguns generais eles ficavam na retaguarda, mas a maioria destes que eu cito, eles sempre iam à frente. Como comandante em chefe, como general, em ir na frente era muito perigoso. E os soldados viam aquilo como incentivo para a batalha. Então, estes homens, eles eram assim. Então vem aí depois do Cipião Africano, o Caio Mário, né, que foi um grande general. E também temos o terceiro general, Lúcio Cornélius Sulla. Lúcio Cornélius Sulla, que vai do ano de 138 a 78 a.C. Esse Sulla, ele tem um comando muito feroz na batalha contra Aníbal, né? O famoso general Aníbal, né? Aníbal deu muito trabalho ao Império Romano. Foi um indivíduo que quase devasta o Império Romano. Aníbal, né? Tem quem diga que ele era chamado Aníbal o Grande, muito forte, corpulento. Era uma sumidade, Aníbal. E este general romano, Lúcio Cornélio, né? Lúcio Cornélio Sulla, ele era forte e poderoso também. E confronta com Aníbal o Grande, que deu trabalho às forças militares romanas, e Aníbal sofre com o Sulla, né? E também temos o quarto general, Queneu Pompeu Magno. Este daqui era terrível. O general Pompeu, quem conhece história vai lembrar muito bem de Pompeu. General Pompeu. Esse general Pompeu é aquele general que tem uma grande batalha contra Marco Antônio. Marco Antônio,
ele era um comandante romano das forças de Roma, que era muito amigo pessoal de Caio Júlio César, que eu acabei de falar que ele não foi imperador, muito embora muitos o tinham como imperador, e ficou muito famoso como um dos maiores de Roma, Caio Júlio César. Né? Quem não conhece César, essa palavra César, que muitos vão absorver lá na frente, chamando ou colocando o seu nome, ou agregando este título de César ao seu nome, porque Caio Júlio César foi magnífico, foi o maior de todos. E Caio Júlio César era muito amigo de Pompeu, não é? E também amigo de Marco Antônio. Só que depois Marco Antônio vira casaca, né? E nós vamos falar mais lá na frente, iremos falar sobre ele. Marco Antônio, ele conhece Cleópatra, né? E Cleópatra já tinha tido um caso, um romance com Caio Júlio César na época, não é? E deste romance aí até dizem que nasceu um filho, não é verdade? E aí tem essa coisa toda, mas depois Caio Júlio César é assassinado no Senado, eu vou falar mais na frente, né? E pelos senadores, aproximadamente 40 senadores, e até o próprio filho adotivo chamado Caio Brutus, assassinaram Caio Júlio César, que era procônsul e tido como um imperador, e Marco Antônio, ele é quem faz de tudo, não é? Em prol até do enterro mesmo do seu grande amigo Caio Júlio César, de César. Mas Marco Antônio depois há um problema grande que eu vou falar mais na frente, e ele se rebela e passa a gostar daquela que tinha sido a amante de Júlio César, que era Cleópatra, rainha do Egito. Tem um caso com ela e juntos dois, Cleópatra e Marco Antônio, eles fazem guerra contra Roma, não é? E quem vai contra ele? O general Pompeu, tá certo? Queneu Pompeu Magno faz uma grande guerra. Mas o que chama também a atenção é que nesta época em que, lá no início, não é, depois que cai a monarquia, não é, e que vem a república, não é, dando início ao início do império, com Caio Júlio César, que como procônsul ele detinha força, assim como o do imperador. Então é feito ali uma aliança entre três pessoas, que essa palavra vem do latim triunvirato, né? O triunvirato, o primeiro triunvirato, que é feito por Caio Júlio César, né? O general Pompeu, que é Quineu Pompeu Magno, e Crassius, que era um senador romano, que era o homem mais rico de Roma. Então, Crassius, ele era muito poderoso em finanças. Então ele faz uma aliança ali e o Senado aprova, que ficou conhecido como o primeiro triunvirato. Caio Júlio César, que foi assassinado, depois o general Pompeu, Magnum Pompeu, e depois o senador romano Crassius. Eles fazem esse triunvirato, que ficou conhecido como a primeira concórdia de três poderes de Roma. Triunvirato. Então esse general Pompeu, que está aqui nesse triunvirato, ele foi muito forte. E há quem diga, segundo os historiadores entendidos, que foi o maior de todos os generais, o general Magno Pompeu. E aí nós vimos agora Caio Júlio César, né? E o Caio, este que eu falei agora, o Queneu Pompeu Magno, ele vai de 106 a 48 a.C. E agora vem o quinto, Caio Júlio César, que vai de 100 a 44 a.C. Caio Júlio César foi também um general, né? Mesmo ele tendo o título de procônsul e detendo este poder magnífico como imperador, ele foi considerado um dos maiores de todos os generais
como eu falei agora há pouco ele conquistou várias terras, não é? Ele foi muito criticado pelo Senado, porque dizia que aquilo tudo era para usurpar o poder, ou para ter riquezas, e por isso que vem exatamente a questão do assassinato, quando o Senado o assassina dentro do próprio Senado, e está metido também dentro desta tramóia, não é? E deste motim, o seu filho adotivo, o Caio Brutus, né? E ficou bastante conhecida aquela frase, né? Até tu, Brutus, meu filho. Mas na verdade ninguém sabe se ele disse isso, né? Que o cara leva mais de 40 e tantas facadas, punhaladas pelas costas, pelo abdômen, por todo canto, e ainda ter não é? Ainda ter o raciocínio de dizer até tu, meu filho Brutus, não é? Isso daí, há quem diga que essa frase foi Shakespeare que botou, porque Shakespeare, ele era escritor, não é? E traumaturgo e dramaturgo, e também criava muita coisa, não é? Então, como ele era um indivíduo crânio, criou essa frase, até tu, Brutus, meu filho. Mas há quem diga que isso foi Shakespeare, né? E não ele tenha dito isso, porque nessa hora cruciante, amargurada, triste, não tem raciocínio para se dizer nada, não é? Os golpes desferidos por mais de 40 pessoas, o indivíduo só sente dor, não é? É a hora agonizante, cruciante, que ninguém pensa em nada. E também temos o sexto, Marco Antônio, que vai de 83 a 30, falamos dele agora, muito amigo pessoal de confiança de Caio Júlio César, que foi assassinado. Marco Antônio era um grande general e também considerado como muito grande, não é? Muito amigo de Júlio César, né? Caio Júlio César. Interessante é que Marco Antônio, depois da morte de César, ele vem se tornar muito amigo de Otaviano, ou de Otávio, filho de Júlio César, que assume o lugar do pai por ter sido assassinado pelos senadores, entendeu? Então, Otaviano, ou Otávio, Caio Otávio, ele assume o poder, se torna o primeiro imperador e procura até os senadores e o próprio Bruto, né? E quem encabeça essa perseguição é Pompeu e Marco Antônio contra os traidores, não é? Da pátria, os traidores que assassinaram Caio Júlio César. Imagine se essa moda pega no Brasil, hein? Pensou nisso? Mas no Brasil não tem, não é? No Brasil não tem generais. No Brasil não tem generais assim, tem? Não tem, não é? No Brasil não tem generais desse jeito, mas estes traidores da pátria, não é? Que fizeram isso, foram perseguidos e mortos por Pompeu, general Pompeu, e pelo general Marco Antônio, e também pelo filho de Caio Júlio César, de Júlio César, que havia sido assassinado. O seu filho Otávio, que já era imperador, vai à procura dos assassinos e os persegue e são mortos, né? Alguns senadores pediram clemência para não ser morto, mas não teve boquinha. Então, se a moda pega aqui no Brasil, imagine, hein? Sei não, viu? Do Senado ao poder a coisa ficava feia. Mas o Brasil não tem generais desse jeito. É uma pena que o nosso país não tenha generais desta envergadura, não é verdade? Então, Marco Antônio, ele também foi um dos poderosos generais que vai aí de 83 a 30 antes de Cristo, né? E temos o sétimo general, Marcos, né? Vespasiano, Marco Vespasiano Agripa. Então este indivíduo chamado Marcos Vespasiano Agripa, que vai de 63 a 12 a.C., leal amigo do imperador Otávio. Esse indivíduo aqui, né, Vespasiano,
ele vai ser muito amigo e se tornar um grande amigo e aliado como irmão do filho de Júlio César que foi assassinado. Então, Otávio, filho de Júlio César, que se torna imperador, faz amizade com este general Vespasânio Agripa. Então, Agripa se tornou um grande amigo do filho de César. Assim como Marco Antônio era amigo de César, o general Agripa também se torna um grande amigo do filho de César, o Otaviano, o Caio Otávio, que vem se tornar imperador ou o primeiro imperador romano. E vimos agora também a questão de que esses generais, eles eram poderosos, e trouxeram muitas divisas para a cidade de Roma. E Roma devia muito a eles, tá certo? Muito embora, quero aqui abrir um parêntese. Você viu todas essas coisas que eu acabei de falar? Estes homens poderosos e generais que Roma precisava e necessitava deles, muitos deles, no fim, eram assassinados pelo próprio imperador, o Amando. Sabe por quê? Porque o imperador, quando via que esses generais, ou algum deles, lograva êxito e muitas batalhas, e muito lucro, e muitas terras, com inveja, mandava matá-los, assassiná-los. Você vê o que o poder faz e a política faz, né? Então, na verdade, é uma coisa nojenta. Então, o indivíduo está ali dando tudo, o seu sangue, a sua vida, em prol da sua nação, e o fim é o chefe, o líder, não é? O imperador de olho, e esse cara está ganhando muita batalha, esse cara está vencendo demais. Essas batalhas vencidas, estas riquezas todas, e mandava eliminar o indivíduo. Assim era Roma, não é? E nós temos o 8º general chamado Germânico Júlio César, que foi de 15 a 19 depois de Cristo. Então ficou bastante conhecido como Germânico. Ele havia um certo parentesco familiar, que na realidade ele tinha parentesco, e há quem diga que ele nem nasceu em Roma, ele nasceu ali nas regiões da Germânia, né, que hoje nós conhecemos como Alemanha, mas ficou muito poderoso como Germânico Júlio César, não é? Que foi de 15 a 19 depois de Cristo, poderoso general. Também temos o 9º general chamado Queneu Júlio Agrícola. Agrícola, é isso mesmo. Queneu Júlio Agrícola, que vai de 40 a 93 já depois de Cristo, já da era cristã, que ficou bastante conhecido. Este Agripa, ele vai fazer uma grande perseguição ali contra os cristãos, né? Há uma derrocada terrível de perseguição já na era cristã ali contra os cristãos. O Agripa, que não foi boa coisa para o povo cristão da época. E temos o 10º e último dos generais citados. Não é que foram só 10, foram centenas, milhares, porque basta lhe dizer, e acabei de dizer, que o Império Romano teve a sua ascensão e derrocada do poder em quase 1000 anos de duração. Imagine quantos generais, né? Um general desse ia no máximo aí há 30 anos, 40 anos, né? Já estava velho e era substituído. Então imagine 1000 anos, foram muitos generais. Então esses 10 generais, dos quais eu citei os seus nomes, eles foram os mais eficazes, né? Na derrocada de toda a força do Império Romano, foram os que mais se destacaram como liderança e força à frente dos campos de batalha do Império Romano em suas legiões. E temos o último, 10º, Nero Cláudio Druso. Nero Cláudio Druso. Esse Nero
Cláudio Druso, não confundam com Nero, o imperador. Não tem nada a ver. Entendeu? A palavra Nero, muita gente tinha esse nome, porque é um nome latino, tá certo? Então, no Império Romano havia muitos César, havia muitos Augustos, havia muitos Neros, entendeu? Júlios. Era um nome normal, como aqui no Brasil, Maria, João e José. Entendeu? Então, este Nero Cláudio Druso não tem nada a ver com Nero que incendiou Roma, o louco, né? Aquele rapaz doente, o rapaz doente. Então, não tem nada a ver com o imperador Nero. Então, esse Nero Cláudio Druso, ele vai de 38 a 9 depois de Cristo. Então, ele também faz parte já depois da era cristã, não é? Então essa era cristã, ela foi muito massacrada com esses generais, porque o Império Romano e a derrocada de perseguição contra eles era feroz, entendeu? Muito terrível. E aí dá nisso daí. O nome César foi pela primeira vez aplicado ao filho de Caio Júlio César, que veio obter por meio do Senado este nobre nome, que nada mais era senão um título, César Augusto, ao jovem Otaviano, e passa a ser chamado de César Augusto. Então a palavra César foi anexada ao filho de Júlio César, e a palavra Augusto, né, que também era um título nobre, que a palavra Augusto quer dizer divino. Então, César, a palavra César, na tradução latina, quer dizer aquele que tem ideia, aquele que tem visão, entendeu? Aquele que sempre tem uma coisa na manga, entendeu? Uma pessoa, a palavra César. E principalmente o indivíduo que tem ideia, que tem crânio, que tem cabeça, quer dizer a palavra César. E Augusto, divino, ou um ser divino, ou uma divindade. Por isso que foi anexado ao filho de Júlio César, que foi assassinado, a Caio Otávio, o nome de César. Ele passa a adotar o nome do seu pai, César. E Augusto também, né? Ou César o divino. A tradução para o nome César quer dizer um homem inteligente, com excelente memória e que tem sempre uma ideia brilhante. E Augusto quer dizer um ser divino. Então, o primeiro César que nós temos notícia, o Augusto César, é o filho de Júlio César, o Caio Otávio. O primeiro César Augusto na história de Roma foi Otávio, filho de Caio Júlio César. Depois vieram outros imperadores que também adotaram ou anexaram esse título de César em seu nome. Foram muitos, né? E ficou bastante conhecido. César, César, né? Ave, César, ave, César. A palavra ave do latim ou da Vulgata, ave é salve, tá certo? Essa palavra ave, você vai ver acontecer no Adolfo Hitler, né? Lá na ditadura de Adolfo Hitler, que o povo seu, os germânicos, ou os alemães, ou apropriadamente os nazistas, né, fazia levantar da mão. Aquilo já se usava no Império Romano. Ave César, ou salve César, né? Na verdade, Caio Júlio César nunca chegou a ser, eu falei agora, imperador, muito embora ele tivesse obtido com sucesso vários títulos ao longo da carreira política e militar, como cônsule e muitos outros títulos, mas não chegou a ser imperador. O primeiro imperador, como eu disse, vai ser Caio Otávio, seu filho. Só depois do seu assassinato no Senado romano por mais de 40 senadores e até mesmo o seu sobrinho Brutus, que é filho adotivo, seu filho adotivo, assume o posto de traidor principal. Porque, na realidade, quem encabeçou essa traição de assassinato contra Júlio César foi o próprio filho adotivo,
que fez a cabeça do Senado, o Caio Brutus, né? O seu filho Otávio assume o poder e se torna o primeiro imperador romano, anexando ao seu nome, com o apoio do Senado, o nome César Augusto. Primeiro César, da história. Na geopolítica romana, no período de Caio Júlio César, que foi a maior liderança, ou o maior de todas as lideranças, né, romana, houve um tratado por parte do Senado que ficou conhecido como o primeiro triunvirato, falei agora há pouco, formado por Caio Júlio César, o general Pompeu e o senador Crassius, o homem mais rico de Roma. O cara tinha dinheiro, viu? Com o assassinato de Júlio César, o seu filho Caio Otávio assume o poder de Roma e o império passa a ter o seu primeiro imperador, Caio Otávio, filho de Júlio César, que passa a adotar ao seu nome César Augusto. Então o Senado, juntamente com estas três figuras proeminentes, o imperador César Augusto, Marco Antônio e Emílio Lépido, formam o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato aconteceu porque César havia sido assassinado, né? E César fazia parte do primeiro triunvirato. E com a morte, o assassinato de César, vem agora o segundo triunvirato, que é encabeçado pelo seu filho Otávio, né? Por Marco Antônio, que era amigo de César, o que foi assassinado, e Emílio Lépido, que também era forte e era um senador, formando o segundo triunvirato. Esse trio que formava o poder romano. Entendeu? Antes do assassinato de Caio Júlio César, havia uma grande e leal amizade entre o comandante general Marco Antônio e Júlio César. Falei. Depois da morte de Júlio César, que Otávio, seu filho, assume o poder como imperador, a mesma amizade passa a acontecer entre Otávio e Marco Antônio, leal amigo do seu pai, que era Júlio César, o que fora assassinado. O próprio Caio Otávio, por amizade a Marco Antônio, que era general romano, dá a sua irmã Otávia como esposa de Marco Antônio. Mas tu é muito amigo meu, tu é um indivíduo que foi amigo do meu pai, tu era a pessoa de confiança, o general de confiança do meu pai, então está sendo meu amigo agora, então eu vou te dar, ou vou dar-te a minha nobre irmã Otávia. Mulherão, te dou como esposa. Queres tu? E ele disse, aceito o presente, que não é presente de grego. Aceitou e casou com Otávia, não é? Filha, isto é, irmã de Otávio, o atual imperador. Com o passar do tempo, de guerras e de conflitos, Marco Antônio conhece a rainha do Egito, Cleópatra, e com ela passa a ter um romance, vindo a se divorciar de Otávia, irmã do imperador César Augusto, que era Caio Otaviano. Olha, eu dei a minha irmã a você, rapaz. Dei a Otávia, aquele mulherão, né? Aquele mulherão, por lealdade, por amizade, eu lhe dei minha irmã. E você pisou na bola, se divorciou de minha irmã e ficou com Cleópatra. Um conflito vem a acontecer exatamente por essa desfeita, este desatino que aconteceu de Marco Antônio, general, ter se divorciado de Otávia, irmã do imperador atual, Caio Otávio, ou César Augusto, e feito aliança com Cleópatra, que vem ter um relacionamento com ela. E aí uma grande batalha. Por isso, entendeu? Por essa razão, Otávio faz guerra contra o reino de Cleópatra e contra Marco Antônio. Cleópatra perde a batalha junto com Marco Antônio e essa batalha naval culmina
com a destruição da frota naval egípcia. Com a batalha perdida, Marco Antônio e Cleópatra fogem e juntos cometem suicídio. Perdeu a batalha para César Augusto, tá certo? Que era o Caio Otávio. Perde a batalha. Marco Antônio se viu em situação de apuros, com o pescoço na forca, e eles fogem, Cleópatra e Marco Antônio. E as más línguas, segundo reza a lenda, que eles cometeram suicídio. Uns dizem que foi, né, esfaqueado por eles mesmos, ou uma cobra, né, peçonhenta daquelas perigosas egípcias, que os mordeu, e eles, mas é o que dizem. Na verdade, é que eles morrem. E aí Marco Antônio já era. O Império Romano começa em 27 a.C. e em 14 depois de Cristo com Caio Otávio, filho de Júlio César. O primeiro imperador romano foi o Caio Otávio, filho de Caio Júlio César, que foi assassinado no Senado romano. No ano 44 a.C., por mais de 40 senadores, entre eles estava o seu filho adotivo, o Caio Brutus. Antes da queda fatídica do Império Romano, o Império foi dividido em dois, o Império Oriental e o Ocidental. Então Roma, já pertinho de cair da sua queda, onde ela foi extinta, ele divide o Império em dois, o Ocidental e o Oriental, né? Deste poderoso império vieram as leis, o sistema de esgoto que hoje nós temos, veio deles. As leis que regem o Ocidente vieram de Roma, toda lei. O poder emana do povo e para o povo. É Roma. Tudo veio de Roma. Quando você faz direito, quando você faz faculdade de direito, então você vai aprender muito sobre as leis romanas e até sobre o latim, porque dentro do direito, né, numa das matérias disciplinas do direito, vai cair muito latim, tá certo? Porque tudo era no latim. Então Roma era a língua que ela falava. Falava o italiano, mas também o latim, mas predominava mais o latim. Então, deles vêm as leis, não é? Os sistemas de esgotos que as cidades têm, os aquedutos que levavam a água, pavimentação, calçamento, asfalto que hoje nós vimos. Primeiro veio a pavimentação de calçamento de pedras com Roma. Banheiros públicos, as saunas, famosas saunas, não é? O Senado, prefeito, governadores, não é? Imperador, legislação, o censo, contagem, né? De 4 em 4 anos, a contagem do censo, ou de 5, o poder que emana do povo e para o povo, soldado, sargento, tenente, comandantes, generais, e até a palavra salário, porque a palavra do latim, da Vulgata, salarium, né? Hoje você tem o seu salário por mês quando você trabalha, mas vem do latim, que é salarium, porque na verdade o Império Romano adotava esta questão aí, de que como o sal era um objeto de consumo muito caro, entendeu? E você comer uma comida sem sal é terrível, não é? Então os soldados recebiam o seu salarium, que era 1 quilo de sal por mês, entendeu? Então o maior pagamento estava no sal. Recebia 1 quilo de sal, que aí dava para muito tempo, tá certo? O sal, você leva uma eternidade para comer 1 quilo de sal. Então a palavra soldo, né? O soldo vem do sal. O soldo era do latim. O salarium vem da Vulgata, do latim antigo.
Então a palavra salário vem de sal. Então aquilo que você recebia mensalmente. Então até isso que hoje o mundo inteiro adota, salário, vem da palavra sal. Aquilo que eu recebo no final do mês, né? O soldado ia para a sua batalha e recebia o seu pagamento, 1 quilo de sal. E algumas cositas a mais, mas o primordial era o quilo de sal. Vem da Vulgata, do latim. Os romanos eram politeístas e não costumavam interferir na vida de ninguém. Como eu já falei, assim era o Império Romano, que conquistou muitas terras. O poderoso e mais organizado exército do mundo. Os legendários romanos, tá certo? Os seus exércitos divididos, não é? As suas centúrias, então as suas legiões, legião do norte, do leste, do oeste, do sul. Então em cada lugar onde eles acumulavam poder e terras, eles deixavam uma legião ali para tomar conta, para a coisa não virar bagunça. Então as legiões, eles tomavam conta ali dos territórios. E foi o império que mais durou. Quase 1000 anos de império foi o Império Romano. O seu poder, a sua maneira de governar, sem interferir no costume e na crença de ninguém. Quase 1000 anos de império até a sua queda, não é? A sua fatídica queda, e veio ser extinta, passando a ser agora uma nação ou império religioso, que isso vai acontecer com Constantino. Quando Constantino, a mãe dele, se converte, e aí muda totalmente a coisa, e ele passa a adotar o cristianismo como a sua religião, e daí começa a se vislumbrar um império menos agressivo, até a sua ruína total e a sua queda, não é? Então falamos hoje sobre o maior império do mundo, o Império Romano. E no próximo vídeo falaremos sobre o Império Otomano. Então, ok? Até a próxima.